Bom, pessoal, tudo bem? Semana passada, né, nós fizemos, eu passei para vocês a revisão da prova parcial de primeiros socorros e hoje eu estou trazendo para vocês a correção desses exercícios, né, para ficar de forma mais clara para vocês. Lembrando que as provas estão chegando, né, pessoal? Então vamos lá. Descreva o que é o suporte básico de vida, quem pode e quando devemos realizá-lo. Então, o que seria esse suporte básico de vida? É o suporte externo da respiração e circulação a uma vítima, né, de parada cardiorrespiratória através da compressão torácica e ventilação, com o uso da bolsa máscara válvula, né, que é o famoso AMBU, até que o tratamento médico definitivo possa restaurar a respiração e circulação espontâneas. Então, qualquer pessoa que tenha treinamento de ressuscitação cardiopulmonar pode realizar o suporte básico de vida. O que seria, gente, esse tempo, né, de esse primeiro atendimento? Vai ser justamente a gente realizar a ligação, né, para o SAMU ou para o bombeiro, e a gente vai dar o suporte que a gente conseguir para essa pessoa, tá? E o que seria esse tratamento definitivo? Seria realmente ou a gente encaminhar essa pessoa, né, para um hospital, ou então a gente esperar a chegada da ambulância. Então, como que seria a ressuscitação cardiopulmonar? Então, eu coloquei assim, olha, ao deparar com o paciente caído ao solo, deve-se avaliar a respiração e pulsação ao mesmo tempo de 5 a 10 segundos. Então, a pulsação a gente vai avaliar com o dedo indicador e médio na carótida, né, lá no pescoço, e respiração olhando o movimento torácico. Então, a gente vai descer, né, a gente vai ficar com a cabeça próximo da cabeça do paciente e com os dedos na carótida. Ao mesmo tempo que a gente está avaliando, que a gente está sentindo, né, nos nossos dedos, a pulsação no pescoço do paciente, a gente também está olhando o movimento torácico para ver se tem sinal de respiração ou não. Caso não tenha nenhum desses sinais, nem de respiração e nem de pulsação, então a gente vai iniciar a ressuscitação cardiopulmonar, que seria o quê? A gente vai posicionar a nossa mão na região torácica, né, 2 dedos acima do externo, então com a região hipotenar, que seria a palma da mão dominante por baixo, e a gente vai iniciar as compressões torácicas. Se houver uma pessoa somente um socorrista, então a gente vai fazer 100 compressões e vai reavaliar da mesma forma do início, colocando os dedos na carótida e avaliando para ver se tem movimento torácico. Caso sejam 2 pessoas, né, 2 socorristas, então a gente vai fazer 30 compressões torácicas para 2 ventilações. Lembrando que a ventilação a gente vai usar o AMBU. Se não houver AMBU, gente, a gente vai fazer respiração boca a boca somente se você tiver algum suporte. Que seja um plástico na boca, que seja algum tipo de máscara referente somente para fazer a ventilação, mas não é indicado a gente colocar a boca diretamente na boca do paciente, mesmo que seja um familiar, tá? Então, se a gente não tiver como fazer essa ventilação, nós vamos fazer somente as compressões torácicas, tá? E a gente vai avaliando, alcançando uma profundidade sempre de 5 a 6 centímetros no adulto. Então, quando a gente fizer a compressão torácica, a gente tem que realizar de forma fazendo com que a profundidade chegue de 5 a 6 centímetros. Claro, gente, que não tem como você avaliar não tem como você definir se realmente tem 5 a 6 centímetros de profundidade, mas a gente vai tentar chegar ao máximo próximo disso, tá? Nem que seja vendo a olho nu mesmo. Nas crianças, a gente vai atingir no máximo 2 centímetros, né? Então, a gente vai fazer de uma forma mais leve, no adulto de uma forma mais agressiva. E esse procedimento deve ser realizado até o retorno dos batimentos do paciente por no máximo 45 minutos ou até a chegada de uma ambulância. Porque, gente, passados desse tempo, essa pessoa já teve morte cerebral. Provavelmente essa pessoa já teve morte cerebral por falta de oxigenação, tá bom? Mas o que é indicado, a gente aguardar mesmo a ambulância, né?
a chegada do médico para essa avaliação, para essa melhor avaliação. Descreva como devem ser os primeiros socorros em caso de crise convulsiva. Lembre-se do pequeno teatro, né, que eu fiz em sala para vocês, que vocês gostaram muito, que vocês riram muito, né, que quando a pessoa está em crise convulsiva, o que acontece? Essa pessoa começa a babar, ela começa a debater. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai enfiar o dedo na boca da pessoa? Não, e nem nenhum objeto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai afastar todos os objetos ao redor dessa vítima, tudo que tiver que possa machucar, quando ela estiver debatendo, ela possa bater e possa se machucar. A gente vai afrouxar as roupas dessa pessoa a fim de melhorar um pouquinho esse transtorno, né? E a gente vai lateralizar a cabeça dessa pessoa para evitar a aspiração, né, de qualquer tipo de secreção, seja de sangue, né, porque quando essa pessoa está se debatendo, ela geralmente também tem mordedura de língua, então ela pode aspirar sangue, e também qualquer secreção da boca, tá bom? E a gente vai chamar o serviço de resgate, vai aguardar a chegada, e é isso que a gente pode fazer, tá bom? Bom, nós também estudamos sobre as manobras de chin lift e jaw thrust, né? Que nós explicamos também, fizemos em sala, né? A aula prática sobre isso. Eu espero que isso esteja bem claro para vocês. Então, qual que é a diferença de uma ou de outra? Essas manobras são manobras de abertura de via aérea, para quando esse paciente está lá inconsciente, né? Ou então esteja com um tipo de respiração dificultada. Então, qual que vai ser o nosso papel? Esse paciente, a gente vai deitar ele em decúbito dorsal, né? No lugar mais rígido possível, geralmente no chão. E se houver risco de lesão cervical, então a gente vai utilizar a manobra de jaw thrust, que seria o quê? Quando a gente segura o rosto do paciente e a gente vai abrir as vias aéreas sem mover o pescoço. Então a gente vai puxar com os dedos somente a mandíbula, para que a gente não lesione ainda mais essa cervical, tá? Lembrando que a gente ainda nem tem certeza se tem lesão ou não, mas se houver algum risco, dependendo do tipo do acidente, né? Se foi uma queda, se está sentindo dor na região cervical e tudo, então a gente vai tentar proteger ao máximo esse paciente, tá bom? Se não houver risco de lesão cervical, então a gente vai usar a manobra chin lift, que é quando a gente traciona o queixo dessa pessoa para cima e a gente realiza uma manobra de uma abertura completa dessas vias aéreas. Qual que vai ter uma via aérea aberta com mais facilidade? Com certeza, chin lift. Mas a jaw thrust a gente também consegue um resultado bem satisfatório. Tá bom? Quais são os sinais que uma pessoa apresenta quando há obstrução completa das vias aéreas? Nós falamos muito disso também em sala, né? Então, a pessoa geralmente vai ter uma inabilidade de respirar, uma inabilidade de tossir, inabilidade para falar. Então, às vezes, a pessoa vai ficar com aquele olhar de pânico, né? Vai tentar falar alguma coisa e não vai conseguir. Geralmente, também vai apresentar cianose, né? Em lábios, nas extremidades, né? E vai ficar apavorada, né, gente? Tentando respirar, tentando conseguir ar, tentando explicar o que está acontecendo sem conseguir falar. Quais são as principais causas de dificuldade respiratória e como identificar os sinais e sintomas? Então, as causas mais comuns, né? Asma, ataque cardíaco, exposição química, né? Por inalação, geralmente, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, principalmente. Então, uma pessoa que tem algum tipo de doença pulmonar, ela já tem uma restrição de uma quantidade de oxigenação circulante, né? E também alguma reação alérgica por algum tipo de medicação, alguma coisa que pode ter tamponamento da glote, tá? Os sinais e sintomas vai ser o aumento da frequência respiratória, aumento do trabalho respiratório, o olhar de pânico, né? O movimento óbvios do peito e no abdômen, porque esses movimentos vão ficar mais rápidos, né? Tanto no peito quanto no abdômen, porque essa pessoa vai tentar puxar ar sem conseguir. E o uso dos músculos do pescoço. Então, os músculos do pescoço é como se eles ficassem saltitando nas nossas vistas. Por quê? Porque
o organismo está tentando compensar essa falta de oxigenação, tá? E aí, por último, que eu tinha deixado para vocês também, defina o significado de alguns termos, né, que nós usamos bem. A apneia, né, que seria aquela suspensão momentânea da respiração. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de paciente que tem apneia, principalmente a apneia do sono. Por quê? A apneia do sono, a pessoa está dormindo e ela simplesmente tem uma pausa na respiração. Então, isso pode levar a uma parada cardíaca, tá bom? Kussmaul, que são aqueles tipos de respiração que eu tinha falado para vocês, né? O Kussmaul, então, é uma respiração, ela é rápida, que tem uma inspiração rápida e profunda. Então, ela é seguida de uma pausa e depois ela tem uma inspiração súbita. E geralmente, ela tem uma nova pausa. E a Cheyne-Stokes, que seria aquela por uma fase de respiração acelerada. Essa seria aquela como se fosse de cachorrinho, tá, gente? Que fica... E a Kussmaul, ela vai ficar... Ela faz assim... E a Cheyne-Stokes, ela vai ficar... Que seria de cachorrinho, tá bom? Não riam e lembrem das aulas, tá bom? A bradicardia, né, que seria os batimentos cardíacos diminuídos, né, que seria abaixo do valor padrão, que o nosso valor normal seria de 60 a 100, né, o valor dos batimentos por minuto. E a taquicardia seria esses batimentos acelerados, aumentados. Então, acima de 120, 100, a gente já considera que esse paciente está taquicárdico, tá bom? Bom, gente, eu espero que... desculpa. Tem também a cianose, né, que é a coloração azulada da pele por baixo da oxigenação. Então, quando tem cianose, geralmente são de extremidades, né? Então vai ser nos dedos, nas pontas dos dedos, na boca. Por quê? Quando esse paciente está em processo de cianose, quer dizer que o organismo está tentando compensar essa falta de oxigenação de alguma forma. Então, quando está com baixa de oxigenação, o que o organismo faz? Ele mantém a quantidade de oxigênio nos órgãos vitais, que seriam na região abdominal, torácica e cerebral, tá bom? Então, as outras regiões que são periféricas vão ficar com essa coloração azulada mesmo, tá bom? Por causa da falta de oxigenação. Anictérico seria quando não apresenta sinais de icterícia, que seria aquele amarelão, tá? Então, ictérico seria o amarelão na pele, né, por excesso de bilirrubina, né, que é um distúrbio do pâncreas. E anictérico seria a ausência. Toda iniciação que tenha A nos termos técnicos quer dizer negação. Então, anictérico significa a falta desses sinais vitais, desses sinais de icterícias, desculpa. Então, principalmente em bebês, né, recém-nascidos, pode apresentar muita icterícia, e aí quando esse bebê não está mais ictérico, né, não está mais amarelinho, então ele está anictérico, que seria essa falta, que seria essa ausência da icterícia. Bom, gente, eu espero que tenha sido esclarecedor. Lembrando que qualquer dúvida podem acessar o fórum de dúvidas no AVA, ok? Espero que estejam todos se cuidando. Fiquem com Deus.